Bom, amados, na semana passada a gente falou um pouco sobre o texto de Hebreus, capítulo 2. Eu queria dar sequência um pouquinho nesse assunto. Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Eu vou ler esses textos e depois a gente vai meditar neles. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus Cristo, igualmente participou de carne e de sangue, para que por sua morte, por meio da sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e que livrasse todos que, pelo pavor da morte, pelo medo de morrer, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Mateus 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a demonstrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, até ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim na dos homens. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome de Jesus, fala conosco, traz vida a nós, traz arrependimento, cura, traz novo nascimento, em nome de Jesus. Amém. A gente falou um pouco na semana passada sobre esse texto precioso de Hebreus, porque a gente estava vindo de um processo da ressurreição, a gente estava vindo da celebração da Páscoa, e aí ele fala um pouco sobre este impacto que a ressurreição deveria ter na mente de cada um de nós. A igreja tem perdido de alguma forma a sua relação com o fato de que Jesus ressuscitou. A obra de Jesus, ela se expressa em duas ações basicamente. Ela se expressa no fato de que Ele morreu e no fato de que Ele ressuscitou. E cada uma dessas ações, dessas realizações de Jesus,
deve e precisa ter um impacto prático na minha vida, um impacto prático em tudo aquilo que constitui o meu ser. E é interessante porque esta mentalidade da morte, esse medo de morrer, ele fala muito apropriadamente, ou faria muito sentido, se de alguma forma a ressurreição não fosse algo evidente em nós, se ela fosse apenas uma ideia, se ela fosse simplesmente um dogma. À medida que ela é um dogma em nós, ela não tem impacto nenhum na nossa vida. À medida que ele é um pensamento, só uma espécie de credo, ela não tem nenhum impacto do ponto de vista ontológico, existencial, no meu modo de ver o mundo. A gente percebe e vê pessoas que dizem e professam a sua fé em Jesus Cristo, mas que andam o tempo inteiro se protegendo, porque tem medo e pavor da morte. Isso tem um impacto na sua forma de viver a vida. Ela poupa o tempo inteiro, ela se poupa o tempo inteiro, ela tenta se proteger o tempo inteiro, porque não percebe que isso é uma escravidão, isso lhe coloca em limites, isso não permite com que ela viva, permite apenas com que ela sobreviva, antecipando esse morrer em cada dia, sem que o poder da ressurreição se manifeste, porque não é entregue em Deus, não é aquele que mergulha na morte, é aquele que a evita, propriamente dito. Faz de qualquer coisa para não sofrer, para não passar por situações difíceis, faz qualquer coisa para evitar a doação, o dar-se, o arriscar-se. A vida passa a ser algo burocrático e uma busca incessante pela sobrevivência. Para isso ela trabalha, para isso ela vai à igreja, para isso ela namora, para isso ela casa, tudo para sobreviver. Eu falando com uma moça que estava num namoro há 4 anos, quando eu pergunto o que a mantinha naquela relação, ela disse: o meu medo de ficar só. Quando eu me proponho a uma relação por medo de ficar só, eu estou simplesmente tentando sobreviver. E faço então dessa relação um ambiente de escravidão e de morte. Estou mostrando de forma prática. Tem gente que trabalha para sobreviver, não trabalha, não dá fluência à sua vocação, não vive para Deus. Ninguém é impactado com o seu trabalho, ela simplesmente faz aquilo para poder comer arroz, feijão, para poder sobreviver. O medo dela é não ter como existir. Mas viver é um outro assunto, é um outro papo. É uma outra realidade. A gente vai se conformando às formas, porque estas formas vão nos garantindo uma certa segurança, uma certa sobrevivência. E aí a gente vai se poupando, a gente vai se omitindo, a gente vai se apertando dentro da gente mesmo, o mundo vai nos formando, vai colocando a sua forma, e a gente vai sendo cada dia mais conformado à lógica de um mundo que jaz na morte. As relações não são relações. Eu atendendo uma pessoa no meu gabinete, no meu consultório, e ele falando do seu casamento, eu falei: cara, você não casou, você se associou. Você precisa casar. E o casamento é uma entrega. É um se perder, é um se dar, é um se doar. Casamento não pode visar vantagem, por exemplo, porque senão não é casamento. Casamento, você não casa para se dar bem, você casa para se dar. Se você quiser casar para se dar bem, você está fadado a uma vida crônica de insatisfação e cobrança. Se você casa para tentar suprir as suas carências,
você se colocou numa trajetória de frustração, de decepção e de azedume. Porque quando um carente se associa a outro carente para poder se satisfazer, isso não tem como dar certo. O casamento é essa dimensão aonde eu vou me dar. Ou pelo menos deveria ser. Mas por medo da morte, por medo de se dar mal, por medo de sofrer, a gente começa a se proteger, a se poupar, e quando vê sem perceber, estamos fazendo justamente o que aquele que tem o poder da morte, que foi destruído na morte de Jesus Cristo, quer fazer comigo e com você, quer nos escravizar por uma vida inteira. Gente que fica escrava pela vida toda, com medo de morrer, até que a morte vem. O que você fez? Se você morrer hoje, quem vai sentir sua falta? O que a sua vida produziu de bem, de bom, de vida na direção de alguém? E é muito fácil perceber isso. Igrejas lotadas de gente tentando se safar. Igrejas lotadas com gente servindo ao discurso do venha se dar bem. Uma igreja de gente que se safar é uma igreja de gente safada. É uma igreja de gente não salva. Porque a salvação não tem a ver com me dar bem. A salvação tem a ver com ser livre desta mentalidade acachapante, escravizadora, que tem medo da morte, por ter medo da morte, se poupa o tempo inteiro. A salvação é uma realidade que muda não a minha situação, mas muda a minha condição. Eu nasço de novo. Eu ganho a mente de Jesus o Cristo. Eu passo a ver o reino de Deus e a valorizar a vida e a pensar na vida a partir dos critérios da ressurreição. Daquele que tem a sua vida guardada em Deus, que está oculto em Jesus Cristo, que não precisa se poupar, mas que se dá, e em se dando, manifesta a vida de Jesus. Em se poupando, não. A salvação é algo que acontece em mim e através de mim. Ser abençoado não pode ser entendido como ser favorecido em algo. As pessoas na nossa nação pensam em ser abençoadas por Deus, e normalmente a sua bênção tem relação com a sua carência. Se ela está num processo carente financeiramente falando, ser abençoado é que Deus lhe mande dinheiro. Se ela está num processo carente relacional, ser abençoada é Deus mandar alguma pessoa, é a terapia do amor, é o encontro de casais, é alguma coisa nesse sentido. Se ela está doente, ser abençoada é que Deus a cure. Todas essas coisas são favores de Deus, são benefícios de Deus, mas nenhuma delas é bênção. Porque a bênção trabalha em mim. Não são coisas do lado de fora de mim. Isso não é bênção, isso é favor. Isso é benefício. Jesus curou 10 leprosos. Quantos foram abençoados?
Fala aí, meus amores. Um só foi abençoado. Um só voltou. Um só, aquela cura, gerou nele um coração grato. Os outros 9 resolveram a sua carência. Não preciso da relação. Não altera o coração, muda a situação, não muda a condição. Tem muita gente que muda a sua situação, acha que o evangelho é para mudar a sua situação. Ela era de Umbanda, agora ela vai numa igreja evangélica. Ela batia o tabaco e agora ela canta louvores. Você só mudou a situação dela. Mas o evangelho quer mudar o seu íntimo, o seu interior, a sua natureza. É nesse processo que a morte atua. É nesse processo que a cruz atua. É mudar você por dentro, é mudar, é lhe dar um novo coração, é lhe fazer compartilhar o mesmo Espírito que rege e habita em Deus. É ter um coração com Deus. É ser chamado a aprender de Jesus o que é vida, o que é ser gente, o que é bênção. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente acha que essa aproximação é uma estrutura geográfica, é quando eu vou à igreja, não tem nada a ver. Não tem como você estar longe de Deus, como o salmista vai dizer. Deus é onipresente. Esta aproximação não é geográfica. Esta aproximação é uma aproximação relacional, de conhecimento, de não contradizer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente acha que agradar a Deus é salvar o dia de Deus. É dizer, Senhor, glórias a Ti, o Senhor é bom. É como se o dia de Deus estivesse perdido e você fizesse alguma coisa que o agradasse. Mas agradar a Deus nesse contexto de Hebreus é não contradizê-lo com a própria vida. É andar, é fluir, é o conceito do Kaczynski-Mihaly, é a fluência no mesmo caminho, no mesmo sentido em que Deus vive, é ter o mesmo fluir de Deus, o mesmo Espírito de Deus, andar na mesma direção. E para isso você e eu precisamos de fé, para crer que Ele é. Porque quando você estiver diante das lutas, quando você estiver diante das dificuldades, quando o seu posicionamento de fé lhe prejudicar, quando o seu posicionamento de fé lhe causar dano, a primeira tentação que vai acontecer, que vai vir sobre você é: retrocede, se proteja, volte. Você está 40 dias aqui sem comer, cara, faz pão para você comer. Porque se você começar a andar no caminho de Jesus, se você for discípulo de Jesus, não se iluda, meu irmão, minha irmã. Não se iluda. Terá uma cruz nesse caminho. Terá um processo de morte nesse caminho. Terá um processo de sofrimento nesse caminho. Deus não veio evitar o nosso sofrimento, Ele veio sofrer conosco. Mas ninguém experimenta esta vida nova, não um comportamento diferente. Estou falando de vida, de liberdade, daqueles que foram libertos da mão do diabo. Ninguém experimenta a vida da ressurreição e nem tem ao seu dispor o poder da vida ressurreta para andar em contradição ao mundo, a não ser se perder a sua velha vida na cruz do Calvário. Não é possível experimentar a ressurreição sem se abandonar à morte com Jesus.
Caso contrário, você só vai virar presbiteriano, batista, metodista, graça bruta, o que for. Mas não terá coragem de posicionar-se em direção ao bem quando isso lhe causar prejuízo. Tentará poupar a própria vida sem saber que isso é uma escravidão. O conhecimento de Deus será ideológico, teológico, será na mente, mas não será em comunhão. Não partilhará de uma intimidade com Deus. Não experimentará os sofrimentos de Jesus e experimentará as alegrias de Jesus, porque está em Jesus. Jesus será mais uma ideia para você fugir da cruz. Aliás, o diabo é a favor de Jesus. Ele é contra o Cristo. Nós queremos andar com um cara que cura. Nós queremos andar com um cara que diz assim: Mar, cala a boca, fica quieto. Nós queremos andar com alguém que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta 20.000 e ainda sobra 12 cedo. Mas quando se alguém se manifesta como o Cristo, a gente quer evitar. E é o que está acontecendo com Pedro. Jesus está perguntando assim: viu? O que diz o povo ser o filho do homem? O que o povo está falando de mim? Ah, Senhor, uns dizem o Senhor Elias, Jeremias ou um dos profetas. O povo, vou dizer um negócio para vocês: a plebe, a massa, a turba, um montão de gente, os 70 milhões de evangélicos, veem Jesus assim. Se eu estou precisando de cura, Ele é o meu curador. Se eu estou precisando de um saber o futuro, Ele é o mistério. Eu não me importo quem Ele seja. Ele pode ser Elias, João Batista, um dos profetas. Não há intenção relacional. Ele vai ser o que me é propício. Ele vai ser o que me é conveniente. Ele vai ser aquilo que me ajuda a me salvar. Mas Ele olha para um grupo menor e diz: e vocês? E essa é uma resposta que você vai ter que dar. Em que grupo você está? No grupo onde Jesus pode ser qualquer coisa? Ou no grupo onde você é um discípulo dele? Para os quais Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus se depara com essa fala de Pedro, Ele diz: cara, isso aí não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o meu Pai. Porque ninguém aqui pode produzir essa realidade a não ser o próprio Deus. Ser o Cristo, o que isso significa? Significa que Ele vai se dar. Significa que Ele vai morrer. Significa que Ele não vai se poupar. Mas ninguém quer seguir um Deus assim. Ninguém quer seguir um Deus que vai para a cruz. A gente quer um Deus todo-poderoso. A gente quer um Deus que faz a gente passar no concurso. A gente quer um Deus que faz a nossa empresa bombar. A gente quer um Deus que faz a gente ter felicidade. A gente quer um Deus que tenha poder, porque eu quero usar esse poder para me salvar, para me poupar. Porque eu tenho medo. Por quê? Porque eu ainda não experimentei ressurreição. Porque a ressurreição fala o seguinte, irmão: o que der de pior para você é a melhor coisa que acontece na sua vida. Se uma jamanta passar em cima de você, você está zerado diante do... A morte é só um portal. A morte é só um portal. Paulo vai dizer: olha, cara, se eu fosse poder escolher, a morte seria muito melhor. Agora, já que, olha a mentalidade de quem é discípulo de Jesus. A minha vida aqui, nesse perrengue aqui, vai gerar benefício para alguém? Então tá bom, vamos ficar por aqui. Eu preferia estar no céu com o Pai, mas se a minha vida aqui pode colaborar com alguém, então, vamos ficar. Quando Jesus anuncia então que a vida dele significa: eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso ir lá sofrer na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, eu preciso ser morto.
Pedro já pega Jesus e fala: mas de jeito nenhum, Senhor. Chamando-o à parte, repreendendo, disse: de modo nenhum isso te acontecerá. Tem um texto que diz assim: poupe-te a ti mesmo. Quando Jesus escuta essa fala, ele repreende Pedro. Sim ou não? Sim ou não? Não, isso mesmo. Ele repreende Satanás. Porque ele sabe que ali já não é mais Pedro. Ele sabe o sotaque de onde vem. O sotaque diz assim: se poupe. Sabe, irmão, você quer proteger alguma coisa? Você quer proteger a sua vida? Entregue a sua vida nas mãos de Satanás. Você quer proteger algo? Entregue nas mãos de Satanás. Você quer proteger o seu dinheiro? Entregue nas mãos de Satanás. Você quer proteger o seu trabalho? Entregue nas mãos de Satanás. Ele vai convencer. Qualquer coisa que você tenha, que você queira proteger, entregue nas mãos de Satanás. Vai ficar bem protegido. Nem você vai usar direito esse negócio. Ele vai convencer você que você vai precisar disso amanhã. Ele vai fazer você enterrar esse talento. Cara, não gaste dinheiro não, amanhã você vai precisar. Agora, quando você entrega na mão de Jesus, sabe o que Jesus faz? Sabe ou não? Ele dá graças e reparte. Se você quer se proteger, se você quer proteger sua vida, seus bens, sua reputação, não confie a sua vida em Jesus Cristo. Porque Ele pega isso tudo, dá graças ao Pai e esparrama. Satanás não. Lembra do maná? Como o maná era? O maná caía no dia e tinha que ser comido no dia. Se você guardasse para outro dia, o que acontecia? Apodrecia. Essa vida é pequena, gente. Essa vida de poupar a si mesmo, de viver preocupado com o dia de amanhã, ansioso. Jesus vai dizer: cara, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens, do mundo. Gente que tenta o tempo inteiro se proteger. Gente que está na relação com Deus para ter alguma vantagem. Quantas pessoas hoje frequentam uma igreja porque ela traz alguma vantagem? Porque é ali onde eu desenvolvo o meu clube social, porque ali tem um ar-condicionado legal, porque ali o estacionamento é fácil, porque ali tem um trabalho com as crianças, porque ali tem um trabalho com os jovens, e vai fazendo assim, ó. Agora, quanta gente vai para uma igreja dizendo assim: viu, meus irmãos precisam de mim naquele lugar. Quem eu posso servir naquele lugar? Como eu posso me perder naquele lugar? É isso que Deus prospera e abençoa. A obra de Jesus, de bênção, é mudar o nosso coração. É nos fazer uma nova pessoa. Uma pessoa que não vive mais pelo prisma da morte e que, portanto, tenta sobreviver, mas vive pelo prisma da ressurreição e que, portanto, pode mergulhar na morte, pode se dar. Eu queria orar com você. Eu queria, de alguma forma, se esse manazinho da manhã, sabe, essa palavrinha simples, óbvia até, falou ao seu coração de alguma forma, que você não saísse indiferente, mas que você simplesmente se posicionasse em relação a isso. Que você fizesse uma autoavaliação. A Bíblia diz: avalie o homem a si mesmo. Você não precisa falar para mim nem para ninguém.
porque aquele que sonda os corações está aqui. Mas em nome de Jesus, diga: Senhor, isso não é para mim. Ou diga: Senhor, eu quero isso para mim, mas eu tenho medo. Mas não sai daqui como se você não tivesse escutado nada. Eu quero orar por você agora. Pai querido, diante do Senhor está uma igreja, pessoas. O Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. O Senhor conhece o meu coração. Dá-nos, Senhor, fé, porque sem fé é impossível te agradar, não te contradizer. Sem fé é impossível não se proteger. Sem fé é impossível não ter medo da morte. Sem fé é impossível não se poupar. Mas dá-nos a fé, Senhor, que lhe agrada. E que entrega a própria vida ao Senhor, como quem diz: venha a mim o teu reino e seja feita a tua vontade, na minha vida. Que a minha vida seja abençoada. Que a minha vida experimente a ressurreição. Que eu possa levar em todo tempo, em todo lugar, o morrer de Jesus, sabendo que a vida de Jesus se manifesta em meu corpo que é mortal. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, e aqui bênção não estou falando de coisas, estou falando de um coração novo, de uma mente nova, de um espírito novo, como o teu profeta profetizou. Dá-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa esta comunidade com gente que te ama, com gente que abraça o discipulado de Jesus. É em nome do teu Filho que nós oramos. Amém.